Fechou, estamos gravando. Vai. Tá, vamos começar assim. Eu não sou da Enóis. Eu não sei nada da captação de recursos da Enóis, nada de nada. Eu sou alguém de fora mesmo, tá bom? Então a gente vai tocar essa conversa como se realmente você tivesse essa carga sozinha e eu não participasse desse processo. Pretendo interferir muito pouco porque a ideia é que seja didático e seja didático para quem nunca teve acesso a esse tipo de conversa, sabe? Então eu não quero começar a conversa com o nível lá em cima. Eu quero que seja uma conversa introdutória mesmo, porque é para tornar esse papo acessível, né? Tá. E aí, como a gente vai falar da captação da Enóis, eu queria que você começasse dizendo um pouquinho sobre a Enóis mesmo, contasse um pouco sobre a organização. Então, começo falando sobre a Enóis. Bom, a Enóis nasceu em 2009 com uma oficina de jornalismo voluntária lá na Casa do Zezinho, que é uma ONG que fica entre o que fica no Parque Santo Antônio, né? Na verdade, entre o Jardim Ângela, o Jardim São Luís e o Capão Redondo, que trabalha com crianças e adolescentes em contraturno escolar. E em 2009 eu fui fazer uma reportagem sobre a Tia Dag, que é a fundadora dessa organização, que é uma educadora, e conheci uns jovens ali de um programa que chamava Século XXI. E eles que me apresentaram a casa, e foi muito forte esse encontro, assim, né? Eu sou uma mulher branca do centro de São Paulo, jornalista formada, e esse encontro com os jovens ali foi muito forte. Eu acabei voltando em 2009 com a Nina e a Laura, duas amigas minhas que trabalhavam comigo no mercado editorial, e a gente fez uma oficina de jornalismo. A ideia era a gente fazer um fanzine, né? Sempre teve muito essa coisa do mão na massa. A gente fez uma proposta de fazer uma oficina de jornalismo. Quando a gente abriu as inscrições, tinham 30 jovens inscritos. Quando a gente chegou lá no primeiro dia, era janeiro de 2009, só tinham 5 jovens. Mas aí a gente percebeu uma coisa que até hoje né, é um trabalho que a Enóis desenvolve. A gente percebeu duas coisas. Primeiro, que ali, aquela região era um deserto de notícias, ou seja, muito pouca notícia produzida ali reverberava, né? Então, o máximo que chegava, se você olhasse nas bancas ali de jornal, o que mais tinha era revista de bolo de liquidificador e de fofoca e gibi. Né? Então não chegava a distribuição do jornal, das revistas, né, que a gente via aqui no centro da cidade. Então existia um deserto de notícias ali. E ao mesmo tempo, como a gente vinha de redação e do mercado editorial, a gente percebia o quanto essas redações eram homogêneas. Então, comandadas por homens brancos do centro, ricos, né? Então, o quanto faltava diversidade para o jornalismo no centro, né? Nas redações, e o quanto a gente tinha desertos de notícia em lugares periféricos na cidade, né? Considerados periféricos e tal, né? Que hoje em dia a gente até revê essa história de centro e periferia. Mas era um lugar que era um deserto de notícia e com muita gente querendo, né? Muita molecada, na verdade, querendo trabalhar com notícia, né? Falar sobre o seu bairro, sobre os personagens, sobre as pessoas, sobre os problemas, sobre as coisas boas, especialmente, né? Essa era uma demanda muito forte, assim. Pô, sempre que meu bairro sai no jornal é para falar de crime, de morte, de enchente, de coisa ruim, e eu quero trazer essa coisa da cultura, enfim. Então a gente percebeu essas duas coisas que são muito basilares hoje para o trabalho da Enóis, né? Que era um deserto de notícia desse lado da ponte, e do outro lado da ponte, uma falta absurda de diversidade nas redações. E aí, só para resumir, bom, vem. Não, é porque eu ia trazer um pouco disso, assim, como é que tá quem é nós hoje, né? Depois desse histórico, o que isso resultou na nós de hoje? Então, aí nós começa nesse lugar, a gente cria a primeira oficina de jornalismo da Casa do Zezinho. Isso vai ter a ver com captação de recursos, porque a gente começa essa oficina voluntariamente, né? A gente começou voluntária de sábado e tal, só que a gente tinha se proposto a fazer 5 encontros e fazer um fanzine no final.
E para resumir essa história, os 5 encontros viraram 5 meses de trabalho. Os 5 jovens que foram no primeiro encontro viraram 30. E isso acabou mudando a nossa vida, né? Pedimos demissão, terminamos o namoro, aquela confusão, a vida mudando, a gente percebendo que a vida estava mudando, porque aquilo começou a movimentar a gente. E a gente foi esse primeiro ano no voluntariado mesmo. E a gente conseguiu, a gente trouxe amigos, então um editor de arte, um fotógrafo, uma amiga jornalista, outra designer para desenvolver o logo e tal. E quando a gente viu, a Casa do Zezinho convidou a gente, então, para escrever um projeto de fazer a primeira oficina de jornalismo da Casa do Zezinho. E aí a nossa primeira... E a gente não sabia fazer projeto social, a gente vinha do jornalismo, não era professora, não tinha nem a pedagogia, nem a metodologia. Mas eles falaram, poxa, esse é o esqueleto. A gente sabia escrever, a gente já tinha vivido um processo, então a gente sabia mais ou menos o que pegava, então precisava de computador, precisava ter jovem bolsista, porque à medida que eles iam pegando gosto, querendo fazer, apertava de grana em casa e aí eles tinham que largar para fazer outras coisas, então a gente sabia que precisava de bolsa, a gente conhecia de produção de revista, então a gente sabia o borderô, né, quanto que gasta para fazer, quanto que gasta para imprimir, quanto que gasta para fotografar, transporte, alimentação. A gente escreveu esse projeto e inscreveu ele no FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, a Casa do Zezinho tinha um dos patrocinadores da Casa do Zezinho, era a Ambev. E aí eles apresentaram o projeto e a gente conseguiu captar os recursos aí para rodar 2 anos de oficina. O FUNCAD foi muito difícil, vale a ressalva, porque ele é um fundo municipal, né? Que é gerido pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas demorou 1 ano para sair a grana. Então, a gente começou fazendo um blog, a gente ia fazer uma revista a cada 3 meses, lançar a revista e tal, a gente teve que começar fazendo um blog, porque a moçada começou a produzir, a Casa do Zezinho conseguiu R$2.000 para bancar a gente, né? A gente começou a fazer um monte de frila, um monte de coisa para se manter, mas era R$1.000 para mim, R$1.000 para a Nina, e a gente começou a produzir, então a gente acabou fazendo um blog que era mais barato. E depois disso, depois de 1 ano, a grana veio e a gente conseguiu rodar a oficina 2 anos ali na Casa do Zezinho. E aí, né, dando um salto quântico no tempo, hoje nós opera com a maior equipe que a gente já teve, né? Então, nós somos 15 hoje. A gente, desde 2016, que a gente, né? Então, a gente fez 2009 essa oficina voluntária. 2010 a gente entrou para captação. 2011 e 2012 a gente rodou oficina, né? Contratamos 5 jornalistas que ajudavam a gente nessa produção, né? Então a gente tinha sempre uma parte de formação, que a gente discutia os conceitos do jornalismo, e uma parte de produção. A produção era muito importante para a gente. E a produção materializava as coisas, o que ajudava a gente a captar. Olha o Zezinho aqui, que era a revista que eles criaram, né? Então era muito... o produto era muito importante para a gente captar, para a gente prestar conta, para a gente justificar o trabalho e também para dar orgulho para a galera, né? Porque é muito legal você ver aquilo que você fez impresso. E eu lembro que a galera botava na mochila os exemplares, eram 3.000 exemplares que a gente imprimia, botavam na mochila e distribuíam dentro das escolas que eles estudavam. Né? Então, Miguel Munhoz, Café Filho, tinha 11 escolas de onde vinha essa galera e a galera distribuía nas escolas. Tinha gente que dava até autógrafo, porque era muito legal a revista mesmo. E aí a gente, em 2013, quando começa aquela né, ocupação das ruas e tal, a gente falou, cara, a gente precisa ir para o centro. Porque o que começou a acontecer é que a partir daquele ponto da Casa do Zezinho, a gente começou a ser chamada para dar várias oficinas de jornalismo. Então, a gente foi para muitas escolas, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. A gente começou a ir em escola, ONG, vários lugares fazer essas oficinas e começou a conhecer jovens que estavam em desertos de notícia, queriam produzir jornalismo, né? Eram jovens comunicadores e tal. A gente falou, cara, se a gente vai para o centro, a gente monta uma redação diversa, de diversas periferias, né? Jovens de diversas periferias, ao mesmo tempo que a gente fica equidistante, que é muito difícil você sair da Zona Sul, por exemplo, e ir para a Zona Leste, né? Mas todos os caminhos levam ao centro, né? Então a gente falou, pô, vamos para o centro, a gente conseguiu
uma sala emprestada no Banespan, porque aí a gente conseguiu uma grana fazendo... a gente começou a fazer a agenda, né? Como a gente tinha jovens espalhados, né, em vários pontos da cidade, a gente foi fazer uma parceria com o Catraca Livre, que é um site de agenda da cidade. Na época era bem forte essa coisa o slogan deles era a cidade na sua mão. E a gente bateu lá, foi falar com o Gilberto de Menstein, que a gente... Ai, vou desligar aqui, senão... Peraí, deixa eu fechar meu WhatsApp. Corta! Peraí. Pronto. Desculpa. Imagina, volta lá do... A gente bateu lá, foi falar com o Gilberto de Menstein. A gente... Aí, em 2013, aquela... Pô, vai rolar. A gente foi lá, bateu na porta do Gilberto de Menstein e falou, pô, mano, a cidade na sua mão tá de brincadeira, né? No máximo, uma Vila Madalena na sua mão. E a gente falou, olha, a gente tem uma rede de jovens espalhados por diversos cantos da cidade, vamos expandir essas agendas culturais? E ele topou. Ele falou, beleza. Já tinha acabado o projeto na casa do Zezinho, a gente deixou tudo sistematizado lá, a gente não tinha mais parceria, acabou. E a gente decidiu sair também, primeiro porque a gente percebeu, em 2012, rolou um movimento da Vivo. Eu lembro que a Vivo e a Fundação e a Telefônica estavam se fundindo naquela época. E aí a gente viu o movimento deles quererem levantar a antena de celular, fazer negócio mesmo lá no Parque Santo Antônio, e foram falar na casa do Zezinho, porque a casa do Zezinho era uma grande articuladora do território, né? É uma grande articuladora no território. E foi falar, olha, a gente queria envolver a galera aqui, a gente ficou de olho naquele povo, falou, olha, quem que vai fazer como... Aí decidiram ali que iam fazer um campeonato de futebol, afeto de marca, né? Chamaram a Fundação Vivo Telefônica, aquela coisa. Quem que vai fazer? Aí a gente perguntou por isso, quem que vai fazer a comunicação desse campeonato de futebol que vocês vão fazer no único espaço de lazer ali da comunidade, que é o Campo do Astor? E aí eles falaram, não, a gente tem a nossa agência. Não, cara, vocês têm uma agência que vocês pagam 300 milhões por ano para fazer videozinho de 30 minutos e banner, a gente já sabe. A gente quer saber quem é que vai trazer torcida para o campeonato. A gente tem aqui uma redação de 20 jovens do território que podem fazer uma produção jornalística para atrair as pessoas, para acompanhar esse campeonato que ia durar 2 meses. E aí a gente... Podemos escrever um projeto? E a gente escreveu. Foi nosso primeiro projeto customizado, né? E foi muito louco, porque a gente, então, contratou 3 repórteres de texto, uma fotógrafa e uma designer, acompanhados por uma editora de texto, um designer e um fotógrafo, e a gente fez toda a cobertura. Então, do pontapé inicial, né, a gente fez redes sociais, fomos descobrir a história do Campinho, que tinha 40 times e tal. E eu lembro que era 20 mil reais esse projeto. E aí, quando a gente foi remunerar os jovens pelo trabalho, né? Era um trabalho todo final de semana, tinha jogo, a cobertura e tal. A Casa do Zezinho falou, opa, não pode, porque na lógica da Casa do Zezinho e de diversas ONGs que estão nesses territórios há muito tempo, a lógica é, pega o dinheiro todo, entra no bolo, e aí eles podem oferecer, inclusive, uma oficina de jornalismo gratuita, né? Para alimentação e as oficinas oferecidas gratuitamente. E isso, primeiro a gente cobrava, tal, não, então a gente vai abrir mão do nosso salário, a gente vai pagar a galera, não sei o que, a molecada. Depois a gente entendeu, putz, não é aqui. Porque para a gente, remunerar os jovens pelo trabalho desenvolvido era fundamental. E aí a gente fez, pagou os jovens, tudo certo, sistematizamos a metodologia e falamos, vamos para o centro. E estava aquela efervescência de 2013, e aí a gente bate na casa do Dimenstein, no Catraca Livre. E aí, vamos fazer uma agenda das periferias? Aí ele topa. Então a gente já não tinha mais dinheiro, e de repente ele falou, tá bom. A gente tinha dinheiro então para contratar uma editora e remunerar os jovens de freela. E aí começamos então o Cultura de Ponta, que era a agenda das periferias, a agenda cultural das periferias, né? A gente tinha essa rede, a gente tinha uma editora, né, ela recebia as agendas e subia no site do Catraca Livre. E isso fez com que a gente... E aí, quem bancava isso, e aí falando sempre de dinheiro, né? Lembrando sempre que nós estamos falando de captação nesse episódio.
quem financiava isso no Catraca Livre era o Santander. Então, a gente conseguiu uma sala emprestada no Banespan, porque o Santander tinha acabado de comprar o Banespa também. E a gente começou a operar de lá. Em 2000, só que era um banco, né? E aí começa a ter problema para entrar. A gente começa a querer dar formação lá no Banespan e tal, e aí não podia entrar. De camiseta de time, boné, sem RG, de bermuda, de chinelo, ferrou. Porque eu vivia negociando com segurança para deixar o meu povo entrar. Falei, cara, não dá. Aí eu fiquei grávida, a Nina também. A gente acabou alugando uma casa na Armênia, que é uma periferia do centro de São Paulo, né? A gente ganhou um ponto de cultura e ali a gente começa a entender o que a gente vai fazer com a Enóis. A gente volta na Ambev, que foi aquele nosso primeiro patrocinador via lei de incentivo, e fala, ó, lembra que vocês enchiam o nosso saco para a gente falar sobre álcool? Tem que falar sobre prevenção, uso de álcool e drogas na revista e tal. E ninguém queria essa pauta. Ninguém pegava essa pauta, uma pauta super difícil, né? A galera brincava que era assim, na quebrada é assim, bar, igreja, bar, igreja, bar, igreja, uma escola, né? E aí a gente, é um tema delicado e tal. Aí acabamos arrumando um jeito de falar de álcool. A gente foi visitar uma agência de publicidade, a UMAP, para eles entenderem o que era publi editorial. Aí fizeram um publi, aí resolvemos essa angústia impositiva do patrocinador no projeto, né? Colocamos ele no lugar dele, que era de patrocínio, né? E a gente conseguiu driblar isso. Mas a gente lembrou disso e fomos bater na porta da Ambev de novo. E aí, lembra que vocês queriam uma revista customizada para vocês, para o projeto de vocês, que a gente resistiu a fazer? Então, agora a gente quer. E aí, nasce a Na Responsa, que é uma revista que a molecada que estava com a gente acabou criando para dar conta de falar sobre os projetos e os temas que os jovens queriam falar, dos projetos que faziam parte do pool de ONGs que a Ambev apoiava, que era para fomentar essa coisa contra o uso de álcool e tal. E aí começamos a fazer a Na Responsa lá, né? Começa no Banespan, continua na Casa Armênia, e aí todo o dinheiro que a gente ganhava para fazer a revista, a gente economizava para fazer a formação. Né? Então, o produto marqueteiro, vamos dizer assim, a gente drenava ele para bancar as formações que era o que a gente queria fazer. A gente queria fazer a formação e uma produção mais independente. Até que chega um momento em que a gente estava formando jovens super críticos e, né, que estavam pensando em diversidade de fonte, de pesquisa, de apuração e tal, e a Ambev querendo impor as pesquisas que eles encomendavam. E queriam um logo que eles achavam que, né, tudo Hans Donner, a gente brincava, né? Que era tudo tipo pichação. O logo da Ana Responsa tinha que ser um negócio de pichação. Aquela coisa do estereótipo do jovem periférico, né? Cara, não é bem assim. E aí, em 2015, a gente rompe com a Ambev e fala, cara, não vai dar. A gente não vai conseguir segurar o nosso jornalismo independente se a gente estiver bancando toda a nossa estrutura por uma empresa que está querendo impor o que ela quer. Quando a gente rompe, a gente quase morre, né? A gente vendeu o carro da Nina, começou a rolar um babado, assim. A gente ficou muito sem grana, muito dura, mas também muito, tipo, não, vai rolar, vai rolar, vai rolar. E aí, a gente capta nosso primeiro projeto via Lei Rouanet. Porque lá no Catraca Livre, junto com a agenda do Cultura de Ponta, nasceu o Prato Firmeza, que era... Então, a gente tinha um aluno lá na casa do Zezinho, o Matheus, que falava sobre... ele fazia gastronomia e fazia jornalismo. E ele falava que ele nunca ia poder ser chefe de cozinha, porque ele nunca ia poder comer nos restaurantes de Pinheiros. Tá muito barulho? Agora pegou a moto, mas aí se você puder só começar da apresentação do Matheus, sabe? Eu vou fechar a minha janela aqui, Tá peraí. bom, eu vou dar uma pausa para xixi, tá? Peraí.
Pronto. Acho que agora ficou mais silencioso, porque, enfim, podcast, né? Precisamos cuidar desses áudios. Eu tô aqui. Você tava falando do Do Matheus. Matheus. E eu tava até comentando com a Maqui, nossa, tá sendo muito bom, porque ela tá falando de umas coisas que eu nem sabia. Eu não sabia que a Nina tinha vendido o carro dela pra segurar as pontas. Eu não sabia, real, não Quando a gente sabia. demitiu a Ambev, a gente se fudeu, na real. A gente se fudeu. Eu não sabia. Mas também sobrevivemos por causa disso, senão ali a gente ia virar uma agência de produto customizado. Uhum. Mas aí veio a Simone que falou: não, a gente está ensinando uma coisa para a galera e a gente está sendo incoerente fazendo essa revista na Responsa. A gente precisa abrir mão disso. E aí duas coisas aconteceram. Então, né, a história do prato firmeza que nasce com o Matheus. Então, o Matheus falava: eu nunca vou poder comer, nunca vou poder ser chefe de cozinha, porque eu não posso comer nos restaurantes de Pinheiros e dos Jardins, que são as grandes referências de chefes de cozinha. Aí a gente falou: cara, truco, Matheus. Ó, seguinte, a gente está fazendo aqui as agendas dos rolês nas periferias para o Catraca Livre e a gente vai te dar R$100 por mês para você fazer cinco lugares, era isso, R$20, bom, bonito e barato. Lugares para comer perto desses rolês. E assim nasce o Prato Firmeza, que é um guia gastronômico das quebradas, né? Então, ele começa a fazer perfis de restaurantes das quebradas, com preço bom, bonito e barato, comida boa, barata e tal. E aí, o Matheus era da Zona Sul. O Harrison, que era da Zona Leste, que também era do nosso bondinho, fala: eu quero. Aqui na Zona Leste também tem. Aí eu falei: cara, esse projeto é um projeto legal. Inscrevi ele num edital do PROAC. Era uma grana do PROAC, era R$20 mil também. E aí eu inscrevi o edital, tava tipo, eu tinha acabado de ter filha, tava em casa escrevendo o edital e a gente ganhou esse edital para contratar 5 jovens repórteres que fizessem mapeamento nas 4 regiões da cidade, né? A gente até colocou, não tinha no centro, acho que eram 5 porque a gente não lembro por que era, mas eram 5 repórteres para fazer o guia gastronômico, então fazer um prato firmeza, era um PDF na internet. Ganhamos esse edital. Fizemos. Aí a Simone Cunha olhou para isso e falou: cara, Amanda, acho que deu um problema na sua internet, porque aqui tá aparecendo vermelhão aqui, acho que caiu. não tô te ouvindo, tá com o microfone fechado, mano. Pronto. E aí, Pronto. agora tá me ouvindo? Uhum. Meu, que parto. Desculpa. Eu não tenho plano pago. Mas vamos lá. Eu tô gravando já. Você estava falando sobre. Isso é legal que você trouxe, sabe? Da mão da Ambev querendo influenciar. E esse momento que vocês abriram mão da Ambev, entendendo que, mano, o que vale é o nosso propósito, sabe? A gente demitiu a Ambev, né? Posso colocar no meu currículo que a gente demitiu a Ambev, que pagava toda a nossa estrutura. Né? A Ambev pagava a estrutura para a gente existir. Mas daquele jeito que a gente estava existindo não estava legal, porque a gente queria fazer jornalismo, a gente não queria fazer marketing, né, via projeto de lei de incentivo. Né? A gente nem fazia, era grana direta, nem era via lei de incentivo. E aí, nesse momento, a Simone Cunha olha e fala: vamos inscrever Prato Firmeza na Lei Rouanet, usando então essa coisa do livro como a plataforma e gastronomia como cultura. Ela vai beber lá, fazer toda uma justificativa. O Ministério da Cultura aprova o projeto. E aí, a coisa da captação ser calcada em relacionamentos. Eu me lembrei do Lúcio. O Lúcio é um cara que eu conheci antes de, né, quando eu trabalhava no mercado editorial, lá, quando eu conheci a Nina e tal, o Lúcio trabalhava no Atacadão. Ele era analista júnior e eu era funcionária da editora MOL. E eu fazia a revista, eu fazia o atendimento, né, eu fazia a ponte entre a redação da editora e o Atacadão, e ele fazia a mesma coisa do Atacadão com a editora, e a gente fazia a revista dos funcionários, a gente fazia a revista dos funcionários do Atacadão. E eu lembrava dele, era um cara muito querido. Quando eu saí da MOL, eu avisei ele, falei: vou começar um projeto na casa do Zezinho. Ele vibrou, ele falou: puta, que legal e tal, não sei o quê.
Aí eu me lembrei do Lúcio. Sempre eu pedia dinheiro pro Lúcio. Ele nunca me dava. Aí eu lembrei e falei, putz, Lei Rouanet tem jogo, porque a gente está falando de gastronomia, que é tipo, o cliente do Atacadão é o empreendedor gastronômico das quebradas, e os funcionários do Atacadão são jovens das periferias da cidade. Agora eu vou pegar esse cara. E aí conversei com o Lúcio, ele falou, pô, Lei Rouanet, legal, bora. E aí era um projeto de 300 mil, ia bancar nosso ano todo. E aí ele topou, a gente conseguiu, aí a gente conhece o pessoal da Parlare, que era intermediária, né? As grandes empresas têm sempre uma outra empresa que administra seus investimentos sociais, e no caso a Atacadão era a Parlare, mas eu já conheci o Lúcio, então a gente entrou já por outro lugar, a nossa porta foi outra, né? Não passamos muito pela triagem. E o Lúcio, de analista júnior de comunicação, se tornou VP. Ele já era um cara de sustentabilidade, né? Cuidava dos investimentos sociais privados do Atacadão. Tá? Muito legal. Beleza, o Atacadão fez o aporte. A gente quase morreu, então a gente viveu janeiro, fevereiro, março, abril. A gente ia fechar, né? Já tinha acabado o dinheiro, acabado tudo. A gente falou, caramba, tal. A gente só tinha a grana do aluguel por causa do ponto de cultura. Entrou a grana do Prato Firmeza. E aí, em 2016, né? Isso foi 2015. Em 2016, a gente começa é nós que a gente sempre sonhou, na verdade, né? A gente faz o processo seletivo, chama 10 jovens de diferentes periferias da cidade, e esses jovens ficam com a gente um ano, passando por uma formação em jornalismo. Todos eram bolsistas, ganhavam R$ 500 para estudar, com uma carga horária de 3 horas, 3 vezes por semana, de 9 horas semanais. E a cada 3 meses essa galera tinha que fazer uma produção coletiva. Então a gente começa com Prato Firmeza, né? Eles produzem o primeiro Prato Firmeza, que vai ser finalista do Prêmio Jabuti. Aí assim, né? Prato Firmeza estourou a boca do balão. A gente nunca tinha nunca tinham feito reportagens sobre a gente, né? E o Prato Firmeza começa a pipocar na mídia. Primeiro guia gastronômico das quebradas. A gente ganha um troféu de gastronomia da Câmara dos Vereadores, uma menção honrosa. A gente fica em 7º lugar no Prêmio Jabuti, na categoria gastronomia. Tipo, só perdemos para a Bela Gil, a gente brincava. Para a Bela Gil, para a mulher de panelinha, né? Prato Firmeza estoura. E aí a gente, então, entende a Lei Rouanet. Né? Depois disso, a gente... e aí a gente começa a ganhar corpo, né? Então, a escola de jornalismo começa a funcionar, a gente paga o ano todo, mas a gente começa a fazer um caixa para o ano que vem, para o ano seguinte, que é 2017. A gente capta grana com o Instituto Alana, faz uma produção sobre identidade, que dá origem a uma reportagem que chama Identidade Parcelada, que é um documentário sobre identidade, juventude, né? Essa coisa do consumo, que era a história da Alana, mas com muita liberdade. A gente vai até o Alana, a galera vai defender a pauta, né? Enfim, foi muito bonito, assim. E a gente começa a captar para o ano seguinte. Então, a gente tinha uma Lei Rouanet, a gente tinha grana direta entrando, né? De uma fundação, de um instituto, como o Instituto Alana. A gente ganha uma grana do Google para fazer uma reportagem guiada por dados, que a gente publica no Nexo, junto com a galera do Data Lab, que é uma galera do Rio de Janeiro, da Favela da Maré. E aí essa galera do Data Lab, pela primeira vez, replica a metodologia da ENOS, de formação de jovens em jornalismo. Então a gente começa a expandir. Tanto as nossas produções ganham um puta de um alcance, como a nossa metodologia começa a ser replicada. E isso vai fazendo a gente... Aí começa a crescer os olhos. Aí a gente vai bater na Ford Foundation, não conseguimos grana. Aí vamos Open Society, aí a gente consegue uma grana da Open Society Foundation. A gente conseguiu aí a gente, metodologicamente, chamam a gente para fazer o jogo da política. Era época de eleição, né? E a gente foi fazer, junto com o pessoal do Data Lab, que dividia o predinho na Casa Armênia com a gente. Eles davam uma oficina no ônibus hacker, que era para ensinar política para jovens, né? Então, o que é o poder executivo, legislativo e judiciário? E a gente pega essa aula que eles dão, essa oficina, e transforma numa metodologia, numa caixa de jogos. E ganha uma grana internacional da Pórticos. A primeira vez que a Pórticos apoia a gente, e agora, hoje em dia, ela apoia a nossa formação de jornalismo local,
né? Que eu vou contar um pouquinho como é que está estruturada a nós hoje. Então a gente começa a conhecer outras formas de patrocínio, a gente começa a vender prato firmeza, a gente começa a vender os exemplares, né? Botar nos estabelecimentos que a gente mapeou para a galera vender. Então começa um momento muito de expansão e a captação vai acompanhando isso. Então a gente tinha grana de lei de incentivo, a gente tinha grana de edital direto, né? Que é aquele na nossa inscrição no PROAC, editais. A gente tem grana de instituto, que é o Instituto Alana. A gente tinha grana do Google. A gente começa... Aí teve um ano que a gente não... 2017, faltava um trimestre para a gente fechar. Falei, cara, a gente vai fechar essa porra. Aí eu comecei a ligar para todas as empresas, agências de publicidade, comunicação institucional, não sei o quê, que tinham contratado jovens que tinham passado pela nós. Ah, você tá aí com a fulana? Então, você não quer fazer uma doação pra gente? E aí a gente arrecada 100 mil reais de tipo 2 em 2. A gente liga para o Profissão Repórter. Eu liguei para todos os amigos que eu tinha, assim, que estavam em redação, em agência de publicidade. Os jovens começam a passar o contato e aí a gente vai captando desse jeito também. Então, teve essa coisa de pedir dinheiro. A gente, em 2014, a gente tinha feito um catarse para fazer a primeira escola de jornalismo online. Então, também a gente começa a testar essa rede de apoio, né? Então, tanto de pessoa física, quanto de pessoa jurídica, grana direta, quanto de edital via lei de incentivo, e aí edital nacional e aí internacional, né? A gente começa a acessar umas granas que a gente nunca tinha imaginado. E o fato de ter demitido a Ambev, para mim, tem tudo a ver com isso. Para a gente parar de botar energia numa coisa que não está dando certo e abrir o olho para outras coisas, né, que estavam acontecendo ali. Então, hoje, como é que a nós funciona? Hoje, aí a gente rodou 2016, a gente rodou 2017, a gente rodou 2018, e a gente rodou 2019 assim. Com esse tipo de grana também que eu citei aqui, né? Então, a gente... Uma vez a Nina contou quantas maneiras de ganhar dinheiro nós tinha e ela chegou à conclusão que eram 14. Eu não vou conseguir contar nos dedos, talvez, mas era isso, né? Venda de livro, venda de sacola, né? Catarse, que é tipo grana de campanha, né? Recorrente, que aí são pessoas doadoras, né? Recorrentes. Doação de pessoa física via imposto de renda, editais municipais, né? FUNCAD é um deles, o PROMAC é um deles também, que é de IPTU, incentivo estadual, lei de incentivo estadual, que é o PROAC ICMS, PROAC editais, que era uma grana direta. A gente nunca ganhou um vai. Mas, e aí, lei de incentivo federal, a gente fez a Lei Rouanet, e a gente ganhou uma grana em parceria com uma produtora, que era Trifilmes, que a gente fez nosso primeiro longa. A gente ganhou uma grana do Fundo Setorial do Audiovisual. A gente tem grana direta internacional, então o aporte da Open Society. A gente ganha um edital da Cargill, que é um edital de fundação, edital da Arimax. A gente começa a se inscrever num monte de edital. A Simone vira a louca dos editais. Ela tem uma planilha muito maluca que ela vai acompanhando e vai inscrevendo. Ela saca como customizar. Então, aí eram 14 maneiras. Caramba, né? Muita coisa. E a gente começa a ter mais gente para operar também, né? E a estrutura vai crescendo. E aí, se passam 10 anos daquele 2019 lá, a gente chega em 2009, a gente chega em 2019. E aí, eu acho que também tem uma coisa assim, e aí? Uma década passou, né? O que a gente vai fazer com essa estrutura? E aí a gente já tinha 2 figuras jurídicas. Eu, por exemplo, tenho 9 contas no banco agora, no meu nome. Porque eu sou sócia da empresa, a gente começa como empresa, quando a gente faz aquele debate com a casa do Zezinho, o que nós vamos fazer? A gente sai da casa do Zezinho, a gente cria uma empresa, eu e a Nina, né? Que depois a Simone vem a ser sócia. E em 2015, os jovens que estavam, né, com a gente em 2009 começam a voltar. E a gente fala, que coisa engraçada, né? Eu acho que a gente está virando uma associação sem fins lucrativos, a gente está virando uma organização da sociedade civil. E a gente abre uma ONG, então, uma associação sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil.
Então a gente tem 2 CNPJs. E eu sou presidente da ONG, né? Porque é isso, era muito mais pela burocracia. Tinha a filosofia de que, tipo, era uma associação sem fins lucrativos e tal, mas era muito em função da grana. Porque para captar todo esse tipo de grana, uns a gente ia com a empresa, putz, tal. Aqui não, essa galera só vai fazer aporte se a gente for ONG, tá? Então a gente começa a diversificar. A nossa estrutura financeira começa a se complexificar também por causa desse diálogo com a captação. E aí, em 2019, a gente começa numa reflexão, tá, e agora? Chegamos até aqui, o que nós vamos fazer? Onde a gente está botando energia, né? Porque você fazer uma formação para 10 jovens é uma baita energia, é um peso, né? A escola de jornalismo começa a ficar pesada para a gente, né? Em termos de grana mesmo. E era sempre pegar jovenzitos muito jovens, né? Muito recém-saídos do ensino médio, para criar aquela coro grosso, para depois ir para. A gente tem jovem hoje, né? Tem BA fechando a home do UOL, a gente tem jornalistas que passaram pela nós, empreendendo seus negócios nas quebradas e muitos em redação, em agência de publicidade, né? Brasil de Fato, UOL, Intercept, né? A gente tem muita gente espalhada por aí. Mas a gente começa a achar que a gente precisa sair um pouco de cena também, né? A gente precisa... O jovem precisa entender essa estrutura, se ele quiser ter seu coletivo ou se ele quiser tocar uma escola de jornalismo, sabe? Porque a escola de jornalismo, envelhecemos, né? Eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 40. Então, aí a gente começa a fazer uma transição, então. A gente faz um conselho jovem, a coisa não anda direito, não dá muito certo. Aí a gente fala, cara, não dá para ser conselho. Lembra quando a gente entendeu na casa do Zezinho que o jovem tinha que ganhar a bolsa? Tem que estar dentro da estrutura. Então, esse ano em 2020, então a gente começa com uma nova cara, né, nós. O que a gente faz a gente abre vagas de residência, que é jovens que já passaram pela escola de jornalismo em algum momento, e aí estou falando de jovem lá de 2011 até 2018, e aí a gente coloca esses jovens em todos os lugares da estrutura da organização. Então, a gente cria um eixo de gestão que envolve a captação, a comunicação institucional e o financeiro, né, que cuidam da gestão mesmo e que traz dinheiro e que presta conta e que acompanha os processos todos, mas de um outro lugar. E a gente tem 3 eixos de operação, que são o jornalismo local, que trabalha na formação, né, de jornalistas e de coletivos locais, né, do território, está muito ligado ao território, começa lá na casa do Zezinho e o território nunca abandona a gente, né? Porque a gente acredita muito que o jornalismo tem que ser feito localmente, né? Que não possa haver desertos de notícia. E nesse eixo a gente tem 2 jovens residentes. Tem o eixo de estrutura jornalística, que é aquele nossa percepção de que as redações eram muito homogêneas e muito pouco diversas. Então, esse é o eixo que faz esse lobby. A gente está agora com um programa de diversidade nas redações, colocando 10 jovens, não tão jovens, né? Mas repórteres, né? Que já tiveram alguma experiência e que estão entrando em redações pelo Brasil, menos no eixo Rio-São Paulo, né? A gente está fazendo um programa de diversidade nas redações. A gente vai pagar o salário e fazer a formação dessa galera por 1 ano, para ter mais diversidade nas redações. É muito maravilhoso, porque assim, você abre o Zoom, né, que agora estamos em pandemia, a gente abre ali a conversa com esses 10 repórteres escolhidos, e aí eles mesmos e elas mesmas falam, pô, nunca vi tantos caras pretas, pessoas trans, né, tipo, entrando nas redações, assim, a gente é um bonde, né? E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo de produção e distribuição, porque essa coisa de distribuir a informação, mostrar para o mundo o que a gente está fazendo, né? E escutar as pessoas, né? Está fazendo jornalismo para quem? Para o seu editor, para o seu concorrente ou para as pessoas, né? Essa sempre foi uma preocupação nossa, assim. Estou fazendo jornalismo para a Ambev, então tá errado.
eu estou fazendo jornalismo para essa comunidade aqui, para essas territorialidades, né? Porque o território não é só um lugar geográfico. Território também é uma territorialidade. Então, eu estou fazendo um jornalismo GLBTQIA+, é para essa comunidade que eu estou falando. Agora a gente está fazendo Prato Firmeza Preto, que é para a comunidade negra, né? Tipo, para pessoas negras e negros. Então a gente começou a sacar. Então esse eixo de produção e distribuição faz alguns experimentos e alguns estudos de como que a gente pode fazer um jornalismo para pessoas, que é essencialmente o que o jornalismo devia ser. Parece bem óbvio, mas não é, né? E esse eixo toca isso. Então a gente tem 2 residentes, né? Tem residentes nesses 3 eixos de operação e 3 residentes no eixo de gestão. Acho que é isso. E aí eu queria te perguntar, com base nessa estrutura que a Nós tem hoje, que exemplos que você poderia trazer de projetos que esses eixos tocam e que garantem essa diversidade de captação de recursos para o jornalismo periférico, para o jornalismo independente? O que você pode trazer de projeto para a gente entender um pouco desse mecanismo do financiamento desses projetos dentro da organização? Acho que a gente vem pensando muito sobre essa... A gente sempre pensou na diversidade de fontes. Para mim, essa duplinha, jornalismo, publicidade, nunca desceu. Nunca desceu, cara. Porque fica com o rabo preso mesmo. Você vê hoje a SECOM. A SECOM, na verdade, é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que molha muitas dos veículos, né? Deu mais dinheiro. Você tem uma... Legalmente, você tem que dar mais dinheiro para quem tem mais audiência, que é a Globo, né? Só que o governo Bolsonaro está dando mais dinheiro para o SBT e para a Record. A SECOM continua dando dinheiro para 3 agências de publicidade, Artplan, não vou lembrar das outras 2. Mas assim, né? As verbas publicitárias governamentais vão para pessoas que estão de acordo, né? Não se preza pela diversidade, né? Se preza pela amizade. Então é muito complicado isso, assim. Então por isso eu nunca acreditei, a gente nunca acreditou nesse binômio publicidade e jornalismo. Ele deu certo por algum tempo, mas ele é meio, ele é muito perverso, porque as marcas querem chegar nas pessoas. Dane-se a informação. E para a gente a informação checada, apurada, relevante, ela é muito importante. Ela pode mudar a vida de uma pessoa, ela pode transformar uma comunidade, ela pode salvar vidas, sabe? Ela pode diminuir índices de violência, violação de direitos, enfim. Então, a diversidade na captação sempre foi uma busca. Então, mesmo ali na casa do Zezinho, que a gente tinha o FUNCAD, a gente dava um monte de oficina, né? Quando a gente tinha grana dos veículos, né? O Catraca Livre dava dinheiro pra gente, mas a gente já estava pensando em edital, a gente vai bater nas empresas. Então, acho que a gente sempre circulou em muitos lugares para pedir dinheiro, porque a gente acreditava muito no projeto, a gente acredita muito no que a gente faz. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, para quem vai pedir dinheiro para o que está fazendo. A gente fala, qual é o problema, né? Qual é o principal desafio? É o dinheiro. Puta, não é o dinheiro. É entender quem a gente é, o que a gente faz, qual é o nosso impacto, né? A gente quer dinheiro para quê, cara? Né? A gente quer dinheiro para fazer o quê? Esse o quê, e esse como, e esse para quem, e esse quem, para mim é o mais importante para captar. Porque aí o discurso, aí a sua lábia de venda, e aí a sua gana. Eu não dormi à noite. Hoje eu durmo. Né? Assim, às vezes eu não durmo, mas hoje eu durmo mais do que eu já dormi, né? Nessa coisa da captação. E aí, assim, eu posso ser dona de pousada, entendeu? Hoje eu faço jornalismo, né, voltado com esse viés de quebrada, mas eu posso ser dona de pousada e se eu acreditar que minha pousada é maravilhosa, eu vou ter grana, vou ter, entendeu? Vai rolar, vai dar certo. Talvez porque eu tenha meu privilégio, talvez não. Também por causa do meu privilégio de ser uma mulher branca, estudada. Eu não sou primeira universitária da minha família, né? Eu sou filha de médico, então eu tenho todos esses privilégios que me colocam num outro lugar. Mas eu nunca tive medo de pedir. O máximo que eu podia ganhar, não.
Eu pedi dinheiro para comerciante. Em todos esses lugares que a gente andou, eu pedi dinheiro para o comerciante. Pelo menos para comprar o pão com mortadela para a molecada. E ganhava. Ganhava. Quantas vezes? Ganhei computador de Twitter, MacBook, não estou falando de computador fuleiro, saca? Tipo, tem que pedir. Então, acho que essa é uma postura que a gente tem que estar aberto, né? E não é todo mundo da equipe, né? Isso é importante também. A Nina e a Simone, elas são muito cabeçudas. Elas fazem, então, aí, falando por eixo, né? A gente tem, no jornalismo local, a gente tem o projeto de formação, né? A gente fez a formação em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, agora é Norte, depois a gente vai fazer Centro-Oeste e Sul, né? Agora com a pandemia a gente está fazendo tudo virtualmente, as meninas estavam bastante apreensivas com isso, mas está dando super certo, está sendo muito legal. Continuam remunerando os alunos, né? Então, cada jovem, jornalista mais velho também, mas sempre com esse recorte periférico e ligado ao território, ganham também uma graninha para botar a internet, porque, o Brasil não é democrático, ele é injusto, ele é muito desigual, né? Então, as pessoas não têm internet em casa. E aí, nesse eixo, então, é um projeto único, né, de formação mesmo, para fortalecimento desses jornalistas no território, e é uma formação, e depois eles ganham, são 30 vagas, mas depois eles têm 6 bolsas, né, para produção de reportagens para publicação em veículos locais, e às vezes veículos mais tradicionais, como o UOL, enfim, Intercept e tal. E eles têm financiamento da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Repórter Sem Fronteira. Então, está muito ligado a esse pessoal que pensa na formação de base do jornalismo, né? E que está pensando também em fortalecer o jornalismo nos territórios. E eu acho que esse eixo tem uma pegada de sistematizar uma política pública mesmo, assim. Eu sou a favor de que exista o vai do jornalismo. Eu acho que tem que ter um imposto que remunere, que tenha um fundo, né, para projetos de jornalismo. Porque o jornalismo, para mim, é muito importante para a sociedade democrática, né? E, enfim, e para a escolha das pessoas no cotidiano também. Então, esse é um eixo que capta esse tipo de grana, assim, e tem esse projeto como eixo, né, como projeto principal. No Estrutura Jornalística, essa coisa da diversidade nas redações ganhou um edital do Google, começou com um edital do Google, mas também estão pensando em escrever em alguma lei de incentivo, mas aí é isso, né? Cultura organizacional. A gente rouba a grana da cultura, porque não existe edital de jornalismo, não existe edital de comunicação. A tristeza, a gente tem um monte de universidade que podia fazer lobby, que podia fazer fundo, que podia ajudar a gente com isso, e não tem, sabe? Tem as empresas júnior, cada uma com o seu umbigo, a gente não tem um movimento, né? A gente teve 20 anos de governo de esquerda e não se fez a democratização da mídia no Brasil. É muito doido isso, sabe? Agora a gente está refém, né, da SECOM, dos amigos, enfim, muita coisa aí que para mim tem que cutucar a política pública agora, né? Agora com essa maturidade que a gente ganhou também, eu fico pensando muito sobre isso. Mas nesse eixo de diversidade, de estrutura jornalística, tem esse projeto de diversidade nas redações, que é um projeto que eu acho que ele é muito sedutor. A hora que o pessoal descobrir que isso está sendo feito, isso é inédito no Brasil, isso é maravilhoso, sabe? Isso é uma coisa, é ouro, porque não existe isso. A gente está financiando um repórter lá dentro, né? Dentro das redações, e que vai mudar a estrutura das redações e vai ajudar muitas redações pequenas a se fortalecer, porque às vezes é isso, é uma grana de RH que vai dar um boom aí, que depois esses lugares podem criar assinantes, né? Como que a gente faz? É uma comunidade que vai sustentar esse lugar. Então, eu queria até aproveitar esse gancho do projeto de trainee nas redações para falar sobre essa questão da diversidade, né? Da diversidade de pessoas dentro desses espaços que às vezes dos quais elas não teriam acesso.
Para você, quais são as dificuldades em financiar o jornalismo periférico e como que entram questões raciais, ideológicas, sociais nesse meio? Qual o peso disso? Tem algum exemplo de alguma coisa que aconteceu nessa trajetória que, assim, ajudou vocês a entender que essas questões são relevantes, quando o assunto é levado à tona, quando os projetos aparecem, patrocinadores que não concordam com uma abordagem? Você tem alguma história da hora para trazer para gente? Eu acho que essa história da Ambev é muito emblemática, né? Porque não sacou, não sacou a diversidade que o jornalismo tinha que ter e queria fazer assistencialismo, né? É muito fácil você cair nessa coisa do assistencialismo. Eu vejo amigos jornalistas que têm projetos nas periferias que hoje estão tendo que distribuir cesta básica nos projetos, ao invés de continuar fazendo, né? Por que será, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa. A gente aprendeu muito com os jovens das quebradas. Eu acho que tem isso, assim. Não somos mulher de quebrada, né? Então, a gente aprendeu muito sobre essa diversidade, sobre esse lugar de fala, sobre o quanto o jornalismo é pouco diverso e isso impacta no bolso das redações, né? Então, assim, a gente fez um projeto com a Folha. Essa história da estrutura jornalística começa com a Folha de São Paulo, para desenvolver um índice de diversidade. A Folha tem boys brancos no poder, basicamente. E eles escrevem o que tá na cabeça do Sérgio Dávila, sabe? Tipo, é isso que permeia a redação. Não se olha para a diversidade, e isso adoece a redação. A primeira coisa que eles pediram, né? A gente montou um comitê ali de diversidade e tal. A primeira coisa que eles pediram foi um encontro para falar de saúde mental. É isso. A reunião. A reunião. A falta de diversidade adoece a sociedade, adoece a comunidade, né? E se Vamos você só, peraí, expor. Amanda. É porque ele vai cortar de novo a gente. Então, vou fazer assim: a gente vai retomar, eu vou criar uma nova sala e a gente vai retomar a partir dessa conversa da Folha, tá bom? Tá. Beleza, eu vou te mandar o link. Beleza. Que bosta isso aqui, meu. Ele tem 40 minutos só. É muito limitado, é muito pouco tempo, né? Eles deviam aumentar para 1 hora e meia, sei lá. Eu vou finalizar aqui e já te mando o link. Tá. Perdendo leitor. A Folha estava perdendo leitor, perdendo assinante, né? O que significa isso? Que ela está falando com menos gente. Por que ela está falando com menos gente? Porque a equipe dela tem gente muito pouco diversa. Todo mundo, né? A gente brinca assim. A Cecília Oliveira, que é repórter do Intercept, ela fala assim: como é que o jornalista pensa numa pauta? Do caminho de casa para a redação. Hoje, pandemicamente, não, mas assim, né? Basicamente isso. Se todo mundo mora em Pinheiros e trabalha na Berrini, todo mundo, né? A tendência é que as pautas sejam muito parecidas. Como que a gente diversifica as pautas? Tem pessoas diversas, de diferentes. E aí, assim, por que precisa saber falar inglês? Uma pessoa que percorre a cidade, né? Mexe com tudo isso, mexe com RH, mexe com o processo seletivo, mexe com a captação, mexe com o assinante, mexe com tudo a diversidade, né? Por isso que o objetivo da Enóis é fortalecer iniciativas de jornalismo diverso, representativo e inclusivo, né? Sejam pessoas, né, repórteres, jornalistas, sejam organizações, sejam coletivos que estejam pensando nisso, né? Então eu acho que a Folha entendeu que para ganhar mais gente, assinante, leitores, leitoras, precisava ter diversidade na redação. E porque isso também estava adoecendo a redação, né? É muito pesado você também ter só um viés, né? E se pretender um jornal nacional. Como que você... Então, acho que tem esse lugar, assim, né? E na produção e distribuição, eu acho que o Prato Firmeza é um belo exemplo, assim, disso, né? A gente tem a Lei Rouanet e a gente tá falando de uma lei de incentivo à cultura federal
E então isso protege a gente, né? Porque aí o patrocinador não entra com essa mão pesada, mas a gente está falando de um ministério de um país que tem maioria de pessoas pretas, né? E a gente tem um ministério que tem pessoas brancas, né? Que estão no poder ali e tal. Então, a gente está falando com a maioria da população. A maioria da população é preta, é mulher e é periférica. Parece óbvio, né? Porque é óbvio, tá no IBGE, inclusive, mas não é, né? Porque você entra numa universidade, você entra numa Mackenzie, não é isso que você vê. Não é isso que você não vê tantas mulheres em cargo de chefia, você vê pouquíssimos pretos e pretas, né? Periférico prounista é assim, residual. Então, do que a gente está falando, né? Na ECA, não estou falando, Mackenzie é uma universidade privada, né? Se olhar na USP, no jornalismo da USP é isso. Aí o jornalismo da USP tem projetos na favela São Remo. Nunca tem projeto na favela São Remo há anos, há décadas. E não existe um jornal feito pela população da São Remo para São Remo. Quer dizer, os jovens universitários vão lá numa aventura na favela, sugam ali o que tem para fazer o jornal laboratório da ECA. Né? Como que a gente fortalece quem está no território fazendo? Então, é uma crítica mesmo, assim, abaixar os muros da universidade para olhar a realidade brasileira como ela é e tentar diminuir essas desigualdades mesmo, né? Acho que a gente faz um jornalismo que tem que diminuir as desigualdades. É um jornalismo de direitos humanos e tal, mas assim, um jornalismo contra a desigualdade social. Onde ela está, ela tem que ser denunciada, né? Só que você, do seu lugar de privilégio, você não enxerga isso. Né? Lembro de uma manchete da Folha, não sei se era do Globo, Jornal Globo do Rio, que falava assim: estudantes da PUC se assustam com tiroteio na Rocinha. Porra, quando eu li aquilo, eu falei, mas qual é o fato? O fato não é o tiroteio? Então eu tenho que saber o que, quando, onde, como, por quê do tiroteio. Uma das consequências é ter, né, assustado os alunos da PUC. Mas aí dá para ver para quem que eles estão escrevendo. São para os alunos da PUC, brancos moradores da Gávea. Né? Então, são essas coisas assim que a gente tem que observar, e eu acho que nem todo patrocinador vai entender, as pessoas não vão entender, mas os que entenderem vão levar isso muito a sério. Vai ser caro para eles. Né? A gente não é um patrocinável doce, né? Assim, a gente é muito educado, a gente é muito bacana e tal. Mas a gente é difícil de engolir. Mas quando engole, a galera entende. É muito lindo também, sabe? Tipo, bota fé mesmo no projeto. Né? O Lúcio é um homem branco. E se você olhar na captação, são pessoas brancas. Geralmente homens brancos. Aí tem eu que falo, o povo me chama para falar, para dar canelada na reunião. Né? Aí falo, nossa, mas você é tão, né? Então, me dá dinheiro. Porque não é sobre mim. Né? É como que a captação passa por mim, mas para molhar coisas que eu não faço, mas que eu acho que tem que ser feitas, né? Um projeto que eu não toco, eu nunca fiz o Prato Firmeza, mas ver ele produzido, né? Hoje em dia a gente fez o guia metodológico do Prato Firmeza, porque não me interessa guardar segredo, dar o furo, dane-se, né? Todo mundo faz as mesmas matérias sempre, depende do viés. Depende sempre do ponto de vista. Os projetos são muito parecidos, todos. Mas aí depende, né, do viés. Uma pauta sobre eleições é uma pauta sobre eleições, mas se ela for feita do Campo Limpo, se ela for feita de um repórter do Campo Limpo que está dentro de uma redação da Folha, ou se ele for feito por um repórter de Pinheiros, vai ser completamente diferente. Porque os interesses são outros. Então, quando a gente convive com a diversidade, que é incômoda pra caramba, eu tomo pau o tempo todo. Mas quando a gente convive com a diversidade, a gente amplia, a gente expande como ser humano mesmo e fala, pô, o sol é para todos, e todas, e todes, e quantos gêneros e quantas linguagens existirem, né? A gente
A gente tem que se reconhecer um país que exterminou a população indígena, que escravizou a população negra e que, né, a gente precisa pedir os perdões que a gente precisa pedir e quem tem dinheiro precisa distribuir, porque senão vai todo mundo morrer, né? Tipo, é isso, todo mundo vai morrer. Mas assim, não dá para conviver, a violência é muito grande. Daí você sai aqui no Bom Retiro, que é onde tipo assim, tem o Carrão e tem a maior população de rua da cidade de São Paulo, assim, sabe? Como é que você faz? Ou você vira uma pessoa indiferente e anda dentro da sua bolha, ou você vai ter que parar para ouvir. O jornalista não pode ser indiferente. Se tem uma coisa que o jornalista não pode ser, é indiferente. Né? Eu acho que o jornalismo trouxe isso para o meu jeito de captar, para o jeito que é nós captar dinheiro. Eu estou te cutucando, isso existe. Você vai continuar indiferente? Eu queria aproveitar esse momento de provocação, né? Para perguntar uma das coisas que aparece muito na captação por parte dos patrocinadores são as contrapartidas. Que contrapartidas o seu projeto oferece? E aí eu queria aproveitar para perguntar, na sua opinião, que contrapartidas o jornalismo periférico oferece em termos de conteúdo e de retorno para a sociedade, de lugar de fala, que o jornalismo tradicional não consegue trazer? O que você acha que contrapartidas que o jornalismo periférico tem para a sociedade que o jornalismo tradicional ele fica devendo? O jornalismo periférico é muito louco isso, né? O jornalismo periférico é o jornalismo para mais gente. Essa é a contrapartida. Você quer falar com mais gente? Então, para de pagar assessoria de imprensa para plantar uma notinha na Veja ou na Folha e investe em redes de jornalismo nos territórios. Sabe? O mínimo que os repórteres de grandes redações como o Nexo, Folha, enfim, o UOL tem que fazer é ler Periferia em Movimento, Agência Mural, sabe? Desenrola, não me enrola. Tem que ler essas coisas. Marco Zero, o Eco, Amazônia Real, a Pública, a Ponte, e toda essa galera, Repórter Brasil, sabe? Que ainda são muito brancas e ainda são muito pouco diversas, né? O jornalismo independente no Brasil, ele é muito branco, muito pouco diverso. São pessoas que não deram conta nas redações, mas que têm um nível de escolaridade, de grana, de acesso, que é diferente do jornalismo periférico. A Periferia em Movimento tem 10 anos como é nós. A gente tem uma captação hoje, essa que eu falei, né? 2 milhões de reais. Então, como que é? Por quê? Porque a gente tem acesso. Né? A gente é briguenta e a gente tem acesso. Eles também são briguentos. E aí, formar essas redes locais, né? Então, assim, a contrapartida é um jornalismo que pode promover uma transformação social muito maior. Porque ele é feito por gente que está dentro do problema, que está vivendo aquilo, que conhece as fontes ali, que não usa fonte, o professor doutor da USP para falar de parto. Não, é a parteira, é a mulher que é uma fonte muito mais gabaritada para falar do assunto, mas a gente recorre a isso porque criou-se um código social de diferenciação. Então, eu acho que a principal contrapartida é se aproximar da realidade, né? O jornalista tem que se aproximar da realidade, e o jornalismo periférico, territorial, local, ele está muito perto daquela realidade. Então, se você quer se aproximar, você marca que quer se aproximar das pessoas, entender os jovens, entender a comunidade LGBTQIA+, entender a negritude, entender a branquitude, né? As crianças. Assim, a gente não tem veículo de jornalismo para criança e a gente quer criar leitor. Como? Né? Todos os jornais mataram suas folhinhas, tadinho. Né? Não existe. Aí ficam os jovenzitos imitando quem? O da Atena. Aí a gente não quer um país bolsonarista. É louco, né? Então, assim, a principal contrapartida é o fomento a uma educação
de menos fake news. O jornalismo criou a fake news, né? Porque não valorizou seu próprio trabalho. Tem uma coisa do jornalismo com a educação que é muito próxima. Hoje a gente tem até curso de educomunicação, né? A gente está nas telas agora, super nas telas. Então, eu acho que tem uma coisa de investimento. A contrapartida tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela pode engolir seu projeto, né? Então, resista sem brigar, ao mesmo tempo brigando, né? Mas é a negociação. Vá para a mesa de negociação. Entenda o seu valor, né? Então, assim, é um jornalismo que pode transformar uma comunidade, é um jornalismo que precisa existir para fazer fiscalização de forças que o governo não chega mais e estão muito vulneráveis, né? Os repórteres de território às vezes podem ser muito vulneráveis porque você tem milícia, você tem tráfico, você tem pobreza, você tem um monte de coisa que vulnerabiliza essas figuras e esses coletivos de comunicação nos territórios. Então você está fazendo uma frente a isso, né? Isso é uma contrapartida. Para de querer exigir que eles coloquem não, o logo, tudo bem, bota o logo lá, mas assim, que façam matéria defendendo alguma coisa que você queira, sabe? Ou que usem a cor do logo. Isso é de uma mesquinharia, sabe? Entendam o trabalho, a importância da gente acabar com os desertos de notícia. Nas cidades, nos centros urbanos, no campo, em qualquer lugar, a notícia precisa circular. As pessoas precisam saber das coisas para elas poderem construir um mundo melhor e mais democrático, né? Então, que pena que a gente não tem leis de incentivo para o jornalismo, que pena que a gente não fez a democratização da mídia, que pena que a gente tem uma SECOM, que é a assessoria de imprensa, o setor de publicidade, não de publicidade, porque publicidade para mim é diferente de propaganda, né? A publicidade é você publicizar, é você publicar um balanço, você fazer uma campanha de vacinação, né, a gente confunde isso com vender coisa, vender imagem, lavar a imagem. E não é isso, né? Então, ouçam as contrapartidas oferecidas mais do que imponha, né? Isso eu estou falando para os patrocinadores. Imponha menos, ouça mais, esteja mais aberto de verdade, sabe? Saia do seu lugar de privilégio, observe a sociedade como ela é, né? A comunicação é muito importante para a gente viver melhor. Eu queria aproveitar essa conversa para puxar uma experiência recente da Enóis e que vai até, de uma certa forma, na contramão de tudo que o jornalismo constrói com relação à grana. O jornalismo se vê muito num lugar de concentração de grana, né? De reforçar as raízes do capitalismo, de trazer a publicidade como a mantenedora da estrutura, da organização, do conteúdo. E um projeto que a Enóis se envolveu recentemente, que é o Reload, eu queria entender qual que é a relação de financiamento do Reload amarrado a nós e as demais organizações. Qual que é esse fortalecimento de distribuição de grana, né? E o que o jornalismo tradicional precisa aprender com isso para entender que como é que ele pode gerar mais públicos nisso que você trouxe mesmo, com relação à Folha, sabe? O Reload é um projeto que a gente desenvolveu, o eixo de produção e distribuição. A gente fez um estudo, a gente ganhou junto com outras 10 organizações de jornalismo independente, alternativo. Eu acho que todo jornalismo é dependente, mas tudo bem, aí é uma questão de conceito. Porque a gente depende de dinheiro, a gente depende de outras pessoas, a gente depende de fontes, a gente depende de uma distribuição e tal. Mas enfim, de jornalismos independentes, não das grandes, né? E grandes também, né? O que é grande? É ter mais alcance, mais audiência, mas mais tradicionais, né? São 10 organizações, a Ponte, a Pública, o Eco, Repórter Brasil, Amazônia Real, Marco Zero. Eu vou esquecer. Mas são 10 organizações jornalísticas. A gente ganhou um edital do Google News Initiative, que é focado para jornalismo.
E não pense que o Google é bonzinho para dar grana, ele dá grana também para o povo da fake news, então é só distribuindo para aumentar aí a produção de conteúdo para que ele possa fazer buscas e sobreviver aí, ganhar muito dinheiro como ele tem ganho. Mas o Google, a gente ganhou esse edital juntos, e aí essas 11 organizações, qual que era o plot, né, o objetivo desse projeto? Era descomplicar a notícia, trazer leitores jovens para estes veículos que são feitos por pessoas brancas, mais velhas e tudo mais. E aí nós fez uma pesquisa, ouviu jovens mesmo, primeiro universitário da família, que já tem algum consumo de informação, de notícia e tal, para ver... desculpa. Alguns jovens primeiro universitário da família, para perguntar como é que eles consumiam notícia, né? E como produzir, né? Traduzir o textão da Pública, por exemplo, para o jovem que está super ligado no Instagram. Foi um estudo muito lindo que a gente fez, né? Para você ter uma ideia do deslocamento, o projeto tinha uma produtora de um homem branco de Perdizes, que é, né, no centro de São Paulo, aqui, região central da cidade. E quando ele saiu da primeira reunião com a gente falou assim, cara, então, e você, quem que vai fazer a edição dos vídeos, né? Ele falou, são 2 editores, 2 boys brancos de Perdizes também. E ele riu. Depois do estudo, a gente tem, não 2 boys brancos de Perdizes, mas a gente tem 13 apresentadores. Indígenas, trans, LGBT, norte, sul, centro, né? Centro-oeste acho que não tem, mas do norte, nordeste do Brasil, dando a cara para o Reload, né? Dando a cara para esse canal que traz, então, reportagens de todos esses veículos traduzidos para essa linguagem jovem. E foi muito legal porque a gente começou com essa grana do Google, já ganhamos uma grana da Ford, já tem outra grana entrando, já tem prêmio para ganhar e não sei o quê, né? Então, olha como a diversidade e uma coisa que reúne, né? Ao invés de dividir, porque senão vai todo mundo pedir. Se eu não reúno, vai todo mundo pedir no mesmo lugar. A Ford, a gente já foi pedir, a Pública tem dinheiro de lá. Muita gente, né, da Ford Foundation para fazer jornalismo independente, né? Então, essa coisa de se unir e montar equipes que sejam multi-veículos, multidisciplinares, multitarefas, é muito legal. O Panama Papers, as grandes coisas do jornalismo foram cruzamentos de redações diferentes, porque a gente não vai dar conta de fazer frente a nada que for muito grande, porque o poder de quem está no poder é muito poderoso. Então, se a gente não se reúne, se a gente não entende que a diversidade é um valor, se a gente não está conectado, a gente não consegue sair muito do lugar. Então, foi legal, porque ao ir para o ar esse projeto que conta com essa diversidade, que, né, traz caras jovens para o jornalismo investigativo de muitos desses veículos, todo mundo divulgando a mesma coisa, né? Então uma distribuição da informação muito grande, já cresceu os olhos de outros patrocinadores. Isso é muito legal. Então, assim, às vezes a gente, eu sou concorrente desse veículo aqui, eles pegam dinheiro do mesmo lugar. Pô, e se a gente fizer um negócio junto e pedir mais dinheiro? Vamos pedir o dobro de dinheiro, aí a gente divide junto, né? Que é uma coisa que a gente tem feito muito, né? Nós, Prato Firmeza, por exemplo, a gente tá fazendo via Lei Rouanet, mas não é mais uma equipe da Enóis que faz. São 5 veículos. A gente tem 17 repórteres de 5 veículos fazendo Prato Firmeza, todo mundo remunerado. A gente captou, mas espalhar o dinheiro é muito importante, né? O jornalismo local, a gente capta a grana e bolsa para o povo produzir jornalismo, né? A gente capta a grana para o eixo para diversidade nas redações e paga o salário da galera que vai entrar nas redações, né? Assim, vamos captar mais junto, vamos entender como é que a gente pode captar, vamos entender como é que a audiência se comporta. Será que a audiência não pode entrar? Será que esse povo que está consumindo o Reload não pode dar cada um 10 conto? E a gente chegar num, sabe?
Se a gente tem 10 contas de 1 milhão de pessoas, a gente tá rico, gente, entendeu? São 10 milhões de reais. Dá para 10 organizações viverem. Menos. Tem organização que precisa de 10 conto por mês. Menos ainda. 5 mil reais já monta uma estruturinha ali no território que vai abastecer aquela comunidade e todo mundo vai viver melhor, saca? Então, assim, sem medo de se alinhar e se aliar à concorrência, né? Que nem é concorrência. Vamos lá, vamos parar de querer ser melhor ou mais do que o outro, né? Eu acho que na comunicação, no jornalismo, a gente aprende a competir. Quero dar o furo. E às vezes isso leva a gente pro fundo, sabe? E para coisas irrelevantes. Para ser relevante tem que estar junto, né? A gente está vendo nessa pandemia que se você não está pensando no coletivo, vai morrer tudo, gente. Vai pegar fogo o Pantanal inteiro, entendeu? Estamos fodidos. Nossa, eu tô... não sei nem como é que eu posso trazer isso, assim, mas eu acho que foi um... Tô pensando que para esse podcast, essa conversa ficou até pequena, sabia? Porque eu tô olhando para ela e eu tô pensando em como que a gente inclui isso na sistematização. Porque a gente vai fazendo as coisas do dia a dia, a gente não presta atenção nessas riquezas, sabe? E eu tô pensando muito nisso, assim, tipo, cara... E muito porque eu tô no lugar da captação também, de pensar em trazer dinheiro, traz dinheiro, e na hora de distribuir o dinheiro, aí é com o povo de produção e distribuição, com a galera do Reload. Isso é muito foda. E eu acho que esse é um discurso que não... Eu tô te ouvindo e eu tô pensando na minha banca já, sabe? Como isso não se fala na academia. Como a gente vira e pensa em uma caralhada de Jenkins, do inferno, do cacete a quatro, e ninguém fala disso, que é o dia a dia, que é o operacional, que é o mundo real, que é o pé no chão, saca? Foi louco porque na apresentação da Enóis você já matou metade das minhas perguntas. Na apresentação da Enóis você já contemplou muita coisa, e foi bom para eu parar também de seguir o script e olhar para a conversa com esse olhar de trazer riqueza para a discussão, sabe? Então, enfim, hoje é sábado, 9 horas da noite. Alô, Brasil! Quero também te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pela paciência. Me esqueci realmente do nosso papo. Tava com outro papo, muito importante também. Rolando, é isso, e a gente tem que estar inteiro. Uhum. A gente tem que estar inteiro. Quando não estão inteiro, não rola. Sim, não rola. é exatamente isso. Porque eles vão fazer tudo para que não role. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso no Promac. Eles vão fazer de tudo para que não role, mas a gente não é só da resistência, a gente é da luta. A gente vai até o fim, cara. A gente vai até o fim. E é isso. Se a gente não para conversar, né? A gente acaba ficando preso nesse rame-rame do dia a dia, que não sei o que tem que fazer, e o papel timbrado que eu tenho que mandar para o motoboy, não sei o que. E a gente perde o que a gente precisa fazer, que é contar a história do que a gente está fazendo, que é olhar para o que a gente está fazendo, que é circular, né? É muito doido. E se unir mesmo. Tipo, essa conversa do pool aí, que uma vez por mês o povo tá querendo se reunir para pensar formas de captar frio. Eu não aguento mais concorrer com a Gênero e Número, entendeu? Quero, cara. Quero que a Gênero e Número tenha tanto dinheiro quanto a gente, capte bem e tá tudo certo. Vou concorrer com as minas, meu. As minas com a Gênero e Número, com o Data Lab. Ah, gente, vamos se unir e pedir dinheiro junto para um projeto maior. Né? Como que a gente faz isso? Não sei, mas o Reload ensinou uma coisa pra gente. Né? Sim. Claro, tem a liderança ali da pública, mas essa coisa de atuação em rede é muito legal, cara, é muito legal. E cada um com a sua função, a gente não é veículo, né? Sim, Também sim. isso dá outro lugar pra gente, sabe? A gente pode se enfiar nos projetos doidos, assim. Sim. Mas eu acho que é isso, Amanda. Eu vou... Enfim, essa semana eu vou falar com o Wagner da Mural e a gente vai começar a desenvolver agora as redes sociais e
E acho que vai ser muito massa. Inclusive, eu acho que valia um print. Eu vou pedir só para você tirar o print. Porque se eu tirar daqui, vai aparecer eu com duplicidade e eu quero aparecer legal na foto. Então, eu vou sair da chamada pelo computador. Eu vou pedir para você tirar o print e mandar para mim. Tá bom. Tá bom? E acho que foi muito massa, eu acho que foi muito legal. Acho que clareia muitas coisas até para mim no lugar da captação, sabe? Uhum. De entender mais de sair mesmo dessa neura do dia a dia de dinheiro, esse couro de pica que é esse Promac também que vai e volta, o negócio não resolve nunca. É um inferno, né? E a gente está com uma captação difícil, porque a gente está com uma captação nacional, de lei de incentivo. A nossa prestação de conta é a pior. Sim. Entendeu? A Nina escreve um relatório. A gente tem rubrica que tem que mudar, não sei o quê, sabe? É um saco, um saco. Eu falei, quero mudar de eixo, quero mudar de... Não, caralho, sou sempre eu que resolvo essas buchas. As contas estão tudo no meu nome, saca? Tem que ir no banco, tem que ser eu. Porque também eu vou até o fim, sabe? Que eu tenho essa coisa de, tipo, esse dinheiro é nosso. Uhum. Sim. Nossa população, nossa sociedade civil mesmo. Vou pedir para você tirar o print, tá? Eu vou sair aqui do computador para sair minha foto, fica Vou só... parar de fumar também. Chamada. Agora já até acendi cigarro, essa putaria. Então, vem. Fica só com esse fone. Vou sair aqui. Mano, eu só tenho a te agradecer pela sua disponibilidade, pela abertura, por tudo. Você ajudou demais. E foi louco porque até essa mudança do produto do TCC veio um pouco com a Enóis, né? Veio um misto de Enóis, pandemia. Ah, vai acabar essa porra. Vai, 10 minutos. Tá, dá tempo ainda. Veio um misto aí de Enóis, pandemia, meu orientador, que a faculdade foi mandada embora. Então... E aquela vontade também, né? De fechar o ciclo. Eu entrei na faculdade pela Enóis. Porra, vou sair da faculdade. A Enóis é importante também nesse processo. Então, vou sair aqui. Você tira um print da gente pra gente encerrar a nossa conversa? Porque eu depois vou usar o print na comunicação de redes sociais. Tá. Fechou, vou sair aqui. Peraí.